Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração ao número cada vez maior de inscritos neste canal. Se estão vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise e vlogs próximos, beleza? Quando eu não faço vlog, eu faço crônica, quando não acompanho o Santos em loco. Como foi um jogo fora de casa, a 300 km da Baixada, jogo fora de casa, então eu faço uma análise desse grande resultado que o Santos conquistou frente ao Bragantino terceirizado, que sempre põe dificuldades quando enfrentamos a equipe que foi adquirida pela multinacional de energéticos dos últimos tempos. Um grande resultado, talvez até acima das expectativas. Eu mesmo apostava no empate, um resultado que vem sendo aí uma grande rotina quando se enfrenta a equipe de Bragança Paulista. Mas falando, que a gente fala somente do Santos, dá um pitaco aqui nesse time do Bragantino. Parece que pelo fato de eles serem adquiridos pelo energético, eles devem ter tomado algum coquetelzinho com o energético, porque a maneira como eles entram, entraram dando butinada nos jogadores do Santos não é muito normal. Acho que não surgiu até um exame antidoping no time inteiro do Bragantino, porque não é normal, por exemplo, um lateral deles fazer 4 faltas seguidas no Lucas Braga a 12 minutos, em 12 minutos de primeiro tempo, 4 faltas no mesmo jogador. Fora os outros lances, por exemplo, que um dos atacantes quase tirou Eduardo Bauman por lesão, ele atingiu na canela do zagueiro do Bauman, por muito menos o Bauman tomou um amarelo, não joga a próxima partida, porque estava pendurado, e o rapaz só tomou também, se não fosse um vermelho, não seria nenhuma temeridade. A julgar também pelo seu Natan, o zagueiro deles, que tirou o Marcos Leonardo no decorrer da partida, num lance semelhante àquele que o Neymar sofreu em 2014 contra a Colômbia, que tirou ele da semifinal da Copa do Mundo naquela ocasião. Mas a sorte que pelo menos o Marcos Leonardo saiu, pelo menos andando em campo, andando para fora do campo, ao contrário do que aconteceu com o Neymar. Pelo menos, teoricamente, não foi algo gravíssimo como foi o caso do Neymar naquela ocasião, mas vale aqui o pitaco. Esse time acho que deve ter tomado algum coquetel com energético, porque sempre há uma motivação extra acima do normal quando enfrenta o Santos nesse ponto. Mas o Orlando Ribeiro, eu estava pronto para fazer uma crítica com relação a ele, que se apresentou no time do Santos na etapa inicial, que no oba-oba da torcida, eu não sei qual foi a motivação que ele fez para entrar com o Ed Carlos já no primeiro tempo. Ele podia repetir a mesma estratégia que fez diante do Juventude, começar com o Lucas Barbosa, porque se tratando de um jogador da base, tem que se ter muito tino, tem que se ter muito cuidado para não se queimar o garoto. E vindo de um treinador que veio do Sub-20, eu até me estranhou muito. Talvez tenha se deslumbrado com o oba-oba da torcida e colocou ele jogando num momento em que a equipe adversária apresentava mais dinamismo, e nós continuamos com esse problema de sequer conseguir trocar uma sequência de 5 passes para sair do campo de defesa. E foi a tônica deste jogo, pelo menos na etapa inicial, com o Ed Carlos completamente perdido e já com o meio campo lento, que não consegue sair, com o Camacho, pelo menos teoricamente no início da partida, ele também estava meio perdido. As jogadas do Santos se concentrando muito no Lucas Braga ao invés do Ângelo na ponta. Qual é essa dificuldade do Santos sair? Com a falta de apoio do ataque também com o seu Natan. Aliás, parabéns, seu Rueda, mais uma vez. Mais um lateral esse ano, além do Auro, que não consegue fazer o apoio e talvez também não consegue sequer acompanhar a marcação adversária também. E teve que queimar 2 substituições jogando. Além do Marcos Leonardo, na qual surpreendentemente entrou o Lucas Barbosa, e o Natan deu lugar ao Matos já no fim do primeiro tempo. Talvez, não sei, corrija se eu estiver enganado, não sei se lesionou ou foi por deficiência técnica mesmo, porque toda a bola, dificilmente acompanhava o ponteiro do Bragantino. Eu digo surpreendentemente o Lucas Barbosa, porque depois com a saída do Marcos Leonardo, esperava-se que pelo menos o Santos teria que colocar um atacante. Eu não sei, parece que o Angulo estava no banco, mas não sei. O Juan eu sei que estava lesionado, ele nem sequer foi relacionado. Ele seria o substituto natural do Marcos Leonardo. Surpreendeu a entrada do Lucas Barbosa nesse quesito. E manteve o Ed Carlos, que, mais uma vez, não fez uma boa partida, não repetiu pelo menos a mesma sequência que teve diante do Juventude. Poderia ter iniciado com o próprio Lucas Barbosa, que o pessoal pega muito no pé dele, mas ele foi fundamental na abertura do placar.
placar logo no início do segundo tempo, na guarda de bola que ele fez, né, se fosse talvez como um falso 9, num contra-ataque, né, vindo do Camacho, que aí depois ele, Camacho, como eu falava aqui nos vídeos, que ele tem um potencial de ser um pouco mais avançado, de, em vez de ficar se limitando apenas como primeiro volante, como alguns treinadores de ponta já colocaram ele desde que ele entrou aqui no Santos. E acho que ele foi premiado com esse gol. A zaga do Bragantino deu mole num contra-ataque, propiciado pelo Lucas Barbosa. Ele converteu um grande lance que surpreendeu muito, deve ter surpreendido muito a galera santista, né, com o Camacho na frente. Finalmente parece que ele desafogou e que espera-se que agora ele adquira essa confiança, porque ele tem um potencial mais ofensivo, né, em vez de defensivo. Ele ajudou nesse ponto no Santos. E o Orlando estava pronto para criticá-lo por isso, de manter de Carlos, mas pelo menos, né, dos males o menor. Ele, ao contrário do que aconteceu com os seus antecessores, o Orlando parece ter entendido a tônica desse elenco pelo que ele tem na mão. Que nós não somos uma equipe que propõe o jogo, que tem o DNA chamado ofensivo e deixar um pouco, né, esse tal DNA ofensivo de lado, para a gente se concentrar única e exclusivamente no contra-ataque, que era a equipe do Bragantino tentando amassar a equipe do Santos no tempo inteiro. Aquele típico resultado que os jornalistas vão dizer que não foi realmente a leitura do jogo, não, vamos assim, não refletiu o que foi a partida. Na maioria das vezes o Bragantino realmente foi mais ofensivo e o Santos foi mais eficiente nos contra-ataques. E o Orlando, pelo menos, ele foi feliz nesse ponto com na entrada do Lucas Barbosa. Talvez seja por falta de recurso, né? A falta de não ter o Juan e misteriosamente não indicar mais o Angulo. A gente sabe que no Santos tem certas coisas que passam para cima, vai além, né, as ordens vão além da comissão técnica. Por exemplo, o Julio, que eu ainda acho que tem lugar nesse time, talvez seria bem mais eficiente no nosso meio do campo. E, surpreendentemente, ele colocou o menino prodígio do seu Bertolucci, o Zanocelo, como ponteiro no lugar do Lucas Braga. Mais surpreendente ainda, né? Mas se tratando de um cara, de um moleque que só tem a aptidão de tocar as bolas para o lado, então não chega a ser talvez uma temeridade de ter colocado o Zanocelo nesse ponto, porque ele só sabe tocar desse jeito. Ele não toca a bola para frente, não avança, então foi até aceitável essa troca, embora surpreendente do Orlando, em colocar um rapaz que joga na maioria das suas vezes exclusivamente como volante, colocar ele como ponteiro. E no contra-ataque, o segundo, né, um lance que o outro, né, malhado pela torcida, bastante criticado, que é o Maxson, que entrou e deu assistência para o Ângelo, que hoje ele foi o nosso homem de frente, o Ângelo. Ele, com a saída do Marcos Leonardo, o Ângelo foi o cara que desempenhou a função de fazer o pivô e se concentrar nos contra-ataques. E no lance que ele foi feliz, né? Numa jogada individual, com a assistência do Maxson, ele foi lá e deu números finais, esse grande resultado que o Santos fez por 2-0. E aí, com o resultado na mão, o Santos só conseguiu administrar e fez enervar, né? A equipe nervosinha, né? Acho que os nervos bem acima do normal, esse time do Bragantino, como eu falei, né? Eles devem tomar alguma coisinha com energético. Eles são muito nervosinhos. A julgar também pelo lance final do pênalti, que um ato de comédia do seu árbitro, né? Ele viu que o Maxson levou um tapão na cabeça, que não precisava nem de VAR, e o Sandri foi um dos que entraram no decorrer do jogo para administrar o resultado. E quando o Sandri consegue converter um pênalti, o árbitro vai lá, o que faz ele? Arma todo aquele terreno para consultar o VAR e anular um lance que foi claro. Para mim foi claro, um pênalti claríssimo. O Maxson sofreu uma agressão, cara. Não tem nem o que consultar o VAR. Então tem certas coisas que a gente questiona. Para que agora ter árbitro de campo? Se que determina as decisões são os quartos árbitros, o pessoal do VAR. Então, atitude ridícula desse árbitro no finzinho da partida. E ainda, ainda teve o favor ainda de acrescentar mais uns minutos para que um dos jogadores deles, né, cometesse uma falta criminosa, acho que no Camacho, e foi merecidamente expulso. Algo que o time inteiro do Bragantino fez o tempo inteiro e precisou usar acréscimos para um dos jogadores deles
que deu uma butinada na canela do Camacho ser expulso. Certas coisas que realmente só acontecem no futebol brasileiro. Por isso que não temos árbitros de vídeo na Copa do Mundo. E também, talvez, se continuar dessa maneira, na próxima Copa, talvez não temos nem sequer árbitros de ponta, porque lamentável, mas dos males o menor, aliás, um grande resultado nosso para a próxima partida, que vai ser uma sequência de jogos difíceis, contra o Corinthians no sábado e depois contra o Flamengo no meio da semana. Com o Borno, né, pendurado, tomou esse cartão, provavelmente aí alguém do banco de reservas vai ser chamado para substituí-lo. E que Deus nos ajude com a bênção do Luiz Felipe, que quase fez besteiras nesta partida aí. Luiz Felipe, calma, meu amigo, tá? Tudo bem que o Maicon não tem joelho de vidro, mas você precisa ter um pouquinho mais de expertise, né? De meter os pés pelas mãos. Uma jogada aí que no fim quase que ele escorregou e quase entregou a paçoca no momento da partida. No mais, o Orlando foi feliz, tirando aí alguns certos requisitos que acho que não dá mais para consertar na temporada. O Santos vai continuar sendo essa equipe que não consegue trocar passes. Então, pelo menos a chave, né, para desafogar esse time está nos contra-ataques, está realmente nas bolas alçadas de alguém que se mete para fazer os lances de ataque. Se não for o Marcos Leonardo, foi o Ângelo. E nós fomos felizes nesse quesito. E que sejamos felizes na próxima partida, no clássico de sábado. E se você gostou, dê sugestões críticas na seção de comentários para fortalecer esse canal. E agradeço, como sempre, ao número cada vez maior de inscritos. Santos sempre Santos, valeu! Até a próxima!